Esse outro estudo aqui que fala sobre o ritmo circadiano e a homeostase hormonal, né, a fisiopatologia, as implicações da fisiopatologia. Bom, o que eles mostram aqui? Que hormônios sensíveis a nutrientes, insulina, leptina, grelina e adiponectina, esses hormônios estão mais sensíveis aos nutrientes, e os hormônios com oscilações diárias, né, que é melatonina, cortisol, esteroides gonoidais, prolactina, hormônio tiroidiano e hormônios do crescimento GH. Basicamente, eles falam de melatonina e cortisol, que acaba sendo os que têm mais alteração, os hormônios mais sensíveis nessas oscilações diárias. A liberação é, pelo menos em parte, regulada por estímulos ambientais, como o tempo de alimentação e ciclo claro e escuro. Bom, então vamos falar um pouquinho da melatonina. Na verdade, vários outros estudos que eu trouxe, quase todos falam da melatonina, então eu dividi um pouco o que cada um fala. Esse primeiro estudo aqui, ele fala que a melatonina é responsável pela regulação do comportamento reprodutivo e do sono, modulação e produção de glicocorticoides adrenais, sendo capaz de diminuir a produção do cortisol, secreção de hormônios, GnRH, LH e FSH, regulação da pressão arterial, modulação do sistema imunológico, eliminação de radicais livres, afeta positivamente os transtornos de humor e fisiologia cardiovascular, gastrointestinal e óssea. Eles falam também de acetilcolina, que é um neurotransmissor, e os hormônios adrenocorticotrópicos. Então, a acetilcolina, que é o neurotransmissor liberado durante a vigília e a atividade motora, enquanto uma liberação reduzida é observada durante o sono. Já a corticotrofina, que é o adrenocorticotrópico, o hormônio adrenocorticotrópico, induz a liberação do cortisol pelo córtex adrenal. Esse processo é reprimido pela luz e tem a produção máxima no início da manhã. O cortisol, que mostra um pico de secreção pela manhã, por volta das 7 às 8 horas da manhã. E o cortisol, muitas vezes a gente pede, né, pede os valores pelo soro, pede exame de cortisol, só que é importante que a gente considere que o cortisol plasmático, ele está apenas 5% livre. E daí ele pode dar, sim, um falso negativo por essa pequena dosagem, e ele é muito sensível. Então, o ideal do cortisol, da dosagem de cortisol, é que seja salivar. Então, ali no salivar, a gente tem uma maior ele está quase todo livre, então a gente tem uma resposta muito mais fidedigna desse cortisol do atleta, para estar avaliando como é que está a resposta dele, no caso que a gente está falando aqui, do ritmo circadiano, né? Insulina e grelina representam dois fatores-chave na regulação metabólica. Então, vários fatores circadianos são reconhecidos por regular a secreção e atividade da insulina e da grelina. O relógio controla rigidamente a secreção da insulina, em vez que a deficiência em clock, né, num dos genes do ritmo circadiano, e da BML1 determina hipoinsulinemia, enquanto a redução da PRCRY causa hiperinsulinemia. Então, é importante a gente também estar avaliando aí essa insulina em relação ao ritmo circadiano. As células parietais do estômago secretam grelina antes da hora de se alimentar, independente da luz, de acordo com seu próprio relógio circadiano. A principal ação da grelina é estimular o apetite. Então, aquele momento que você está preparado para comer, tem como rotina estar alimentando, sendo um momento de alimentação, você vai ter o estímulo da grelina. Por isso que muitas vezes eu oriento o atleta, principalmente quando ele vai fazer as provas muito longas, provas de ultramaratona principalmente, onde ele consegue comer alguma coisa, para que ele simule aquele horário de alimentação, que ele coma alguma coisa mais próximo do que seria uma refeição dele mesmo. Claro que a gente sabe que isso não é possível, ser como uma alimentação, mas a gente consegue se aproximar, assim, colocando alguns alimentos específicos que lembre uma alimentação. Então, isso também já ajuda bastante nesse processo da síntese de grelina. Adipocinas, que são formadas por adipoctinas e leptina, que exercem efeitos benéficos sobre o balanço energético, a ação insulínica e a proteção vascular. A adiponectina é uma adipocina secretada pelo tecido adiposo, né? Ambas são secretadas pelo tecido adiposo,
e conhecida como uma molécula anti-inflamatória e sensibilizadora da insulina. Seu nível estava inversamente correlacionado com a obesidade. E a diminuição do peso resulta em seu aumento. Já a leptina é secretada pelo tecido adiposo branco após o aumento do nível da glicose hepática, transmitindo sinais de saciedade e evitando a superalimentação. E olha só, eu coloquei em destaque ali que dietas high fat diet reduzem os níveis de leptina, aumentando a ativação do sistema nervoso simpático, também aumenta a termogênese por meio do aumento dos hormônios tiroidianos, resultando em mais formação de UCP. Então, o aumento da massa gorda e a obesidade resulta também em hiperlipidemia.